Boa tarde, a gente continua o capítulo 14, então, fluidos em repouso. Né? Então, na sessão anterior, a gente viu o que seria fluidos, como ele se diferencia dos sólidos e líquidos, como que o diagrama de fase pode te exemplificar qual seria o estado sólido desse corpo. Né? Então, agora a gente vai analisar a hidrostática, que é o fluido em repouso. Então, o objetivo dessa sessão é conhecer a relação entre a pressão hidrostática, a massa específica, né, que é a densidade, a altura em ser em relação ao nível de referência. Então, a pressão hidrostática aumenta quando você está acima do nível do mar ou diminui? E abaixo do nível do mar, né, por exemplo. Saber a diferença entre a pressão total e a pressão manométrica. Tá? Então, vamos lá. Primeira pressão hidrostática, né, é a pressão que é exercida por um fluido em repouso, por exemplo, como o ar da atmosfera em torno dos nossos corpos, né? Tem uma pressão hidrostática que, se você estiver no nível do mar, de 1 atm, ou dentro da água de uma piscina, né? Você tem a pressão hidrostática que é maior do que 1 atm. E à medida que você vai se aprofundando, né, no fundo do oceano, ou de uma piscina muito funda, você vai sentindo uma pressão maior na sua pele, né? Que seria aquele fenômeno de apertar a orelha, né? Os tímpanos, e por aí vai. Então, a gente vai deduzir uma equação que vai correlacionar a pressão em níveis abaixo da superfície. Então, a gente está pegando aqui, para começar essa dedução, né? A gente tem uma piscina, uma superfície dentro da água. Aqui teria a interface do ar, onde estaria no nível y igual a zero. E aí, no nível y1, abaixo da superfície, a gente teria esse platô, e no y2, um segundo platô. Tá? Esses dois platores, eles seriam, igual está falando ali, uma superfície cilíndrica. Deixa eu fazer um esboço aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir. Então, aqui seria, né, uma superfície cilíndrica, né? E aqui seria a superfície, né, cilíndrica. O que nós teríamos, então? Né? A gente tem, então, quais são as forças atuantes, né? Então, nesse nível 1 que está aqui, Y1, a gente tem uma pressão P1. E essa pressão, né, que esse nível está sofrendo, é devido à coluna de água que está acima desse nível. Então, essa coluna de água acima desse nível vai ter uma força por unidade de área, que é essa área, né, dessa seção A aqui, né? Vamos colocar assim, né? Que tem uma área de seção A e uma área de seção A. Então, nesse topo, essa força está sendo feita nessa área de seção A, e essa força F1, gerando uma pressão P1. Ao mesmo tempo, né, na superfície de baixo, nessa Y2, a gente vai ter uma pressão que é exercida através do fundo. Então, você imagina que eu tenho uma pressão aqui nessa área superior, devido a essa coluna que está aqui em cima. Eu vou ter uma força-peso, né, nessa superfície, que é devido a esse líquido que está contido nesse volume imaginário cilíndrico, e aí eu vou ter uma reação desse fundo aqui, né, em Y2, que vai gerar essa força F2 nessa mesma área A. Né, e teria a gravidade também exercendo para baixo em todo o cilindro. Então, a gente teria três forças que se equilibram. A gente teria uma força 1, uma força 2 para cima e mg. Então, vamos tentar fazer essa dedução aqui juntos. Depois, no próximo slide, eu vou mostrar como que ela ficaria de uma forma mais... uma forma já automática, né? Então, a primeira coisa para a gente relacionar as forças com a pressão, né, é usando o significado, né, que a gente viu na aula passada da pressão, que é força por unidade de área. Então, a gente vai poder descrever a força, essas forças F1, F2, em termos, né, da pressão naquele nível vezes a área. Então, se eu tenho a força 1, a pressão 1 vezes a área, a força 2, a pressão 2 vezes a área. Né? Da mesma forma, né, a gente pode descrever essa massa, né, a massa que está aqui dentro desse cilindro, né, entre as alturas Y1 e Y2, a gente pode descrever essa massa como sendo a densidade, né, que poderia ser da água, vezes o volume. Né? E o que seria o volume, né, desse cilindro? O volume desse cilindro é o que? A base vezes a altura. Então, a base tem área A, igual eu desenhei aqui, né? Então, a base tem área A, e a altura, né, se a gente está
colocando o y positivo para cima, né? Seria y1 menos y2, ou essa própria diferença aqui. Então, vamos colocar aqui, né? Essa altura poderia ser essa altura h, que seria, por exemplo, né? Não está claro aqui se ele deixou o y positivo para cima, mas se for y1 menos y2 vai dar um número positivo. Então, seria y1 menos y2 se for positivo aqui para cima, né, do y. Então, a gente pode escrever esse volume dessa forma. Então, vamos escrever o equilíbrio das forças. Então, a gente teria aqui a força F1, né, que é o que essa coluna de água acima do nível 1 está fazendo de peso, vamos falar sobre essa estrutura, mais a força-peso do que está dentro do nosso cilindro imaginário, né? Que seria essa força da gravidade desse cilindro. Teria que ser igual, né, a força 2, que é essa força que é feita do platô para baixo. Então, para a gente descrever essas forças como pressão e área, né, porque a gente quer relacionar a pressão e não a força, a nossa força P1 pode ser escrita com a força F1 pode ser escrita como P1 vezes A, né, essa primeira força, que é a pressão no nível 1 vezes a área, daria o valor de F. A segunda força, né, que seria a da gravidade, é a massa vezes a gravidade. A gente viu que a gente pode descrever a massa como sendo a densidade vezes o volume. E aí a densidade vezes o volume eu posso abrir como sendo a área vezes a diferença de altura. Então, isso aqui poderia ser, né, a massa, que é a densidade vezes a área vezes a diferença do volume, y1 menos y2, por exemplo, vezes a gravidade. Então, esse seria esse segundo termo. E o terceiro termo, né, o F2, seria a força feita normal, vamos falar, né, como se fosse esse fundo da água, né, esse fundo dessa superfície y2, faz uma força para cima, F2, para equilibrar a força F1 e mg, senão ela se deslocaria. Então, ela seria igual a P2 vezes a área, né? A área em cima e a área de baixo é a mesma. Então, aqui a gente já consegue ver que a gente pode cortar, né, as áreas, né? Podemos cortar elas. Então, a gente pode relacionar a nossa pressão P2, que seria a pressão de baixo, né, do nível mais fundo aqui no nosso reservatório, como sendo a pressão P1, né, mais ρ GH, onde H, né, seria essa altura da diferença Y1 e Y2. Boa noite, Amine. Então, essa equação, ela já está descrevendo, né, de uma certa forma, né, ela já está mostrando como que, à medida que eu vou descendo uma altura H dentro de um fluido, a pressão vai aumentando. Então, a pressão aumentaria como ρGH, mais a pressão 1, que está nesse nível do platô 1. E se a gente fizesse uma modificação para ficar mais simples, né, e colocasse esse nível 1 aqui, ó, como sendo o nível da superfície da água, então aqui a gente teria a pressão 1 igual, né, a pressão atmosférica, né, que a gente pode chamar ela de P0 ou P atmosférica, né, e a gente estivesse olhando, né, somente essa altura H, né, abaixo desse nível. E aqui seria o ar. Nesse caso, o que alteraria, né, na nossa equação? A única coisa que alteraria é que o nosso P1 seria essa pressão inicial, né? Então, a gente teria a pressão em relação à altura, que eu estou descendo em relação ao nível da superfície, sendo igual a pressão zero, que é a pressão atmosférica, né, ou pressão de 1 atm, mais o GH. Então, aqui seria a expressão para quando eu estou na superfície do meu fluido, né? E estou olhando com uma distância h para baixo. E aqui é quando eu estou olhando em relação a um desnível. Todo mundo entendeu a dedução? O passo a passo aqui? Então, continuando, vamos mostrar isso aqui agora na continuação, né? Nesse equilíbrio de forças, né? F2 igual a F1 mais G. Quando a gente escreve em termos da pressão, a gente chegaria nessa expressão, e se a gente fosse analisar uma profundidade H abaixo da superfície do líquido, seria essa segunda expressão que a gente deduziu em seguida. Tá? As pressões são dadas em Pascal, ou Newton por metro ao quadrado, a densidade está no SI em quilograma por metro cúbico, né? E a altura em metro,
e a gravidade em metro por segundo ao quadrado. Então, a pressão em um ponto de um fluido em equilíbrio depende da profundidade, mas não da dimensão horizontal do fluido do recipiente. Tá? Então, essa pressão que a gente está calculando chama absoluta, porque ela tem a pressão atmosférica, né, que a gente viu, P0 ou P1, com a pressão do fluido. A diferença entre essa pressão absoluta, que é a total, menos a pressão atmosférica, é a chamada pressão manométrica. E é aqui, geralmente, o que o manômetro mede. Então, a equação que a gente fez anteriormente também pode ser usada para calcular a pressão atmosférica, ou seja, aumentando em relação ao nível do mar. E aí a gente, quando a gente está, então, vamos falar no nível da água, no nível da terra, e vamos aumentando a altura da distância dessa superfície dentro do fluido ar, a gente vê que a pressão cai. A pressão, ela não é força por unidade de área, então ela, microscopicamente, ela é dada pela colisão das moléculas do ar no nosso corpo. Na parte de, quando vocês verem termodinâmica, vocês vão ver que microscopicamente, para a gente ter uma sensação térmica de um ATM, nós temos mais de 10 a 20 moléculas colidindo a 1.500 ou 1.700 km por hora contra a nossa pele o tempo inteiro, para a gente ter essa sensação macroscópica, né, da pressão atmosférica. Então, à medida que a gente está subindo em direção ao céu, né, a densidade diminui, não é isso? As moléculas mais pesadas ficam aqui na superfície, e à medida que a gente vai subindo, vão ficando as moléculas mais leves, né? Vai ficando hélio, ozônio, então vai ficando mais rarefeito o ar, né? Até o oxigênio some em altas altitudes, então com isso a pressão vai diminuindo, né? Quanto menos ausência de material você tem, por exemplo, o vácuo, né? Quando você está no espaço, é o melhor, a pressão mais próxima de zero que a gente teria, porque nem tem átomos o suficiente para colidir na sua pele e dar essa sensação. Então, quando a gente está no nível da água e afunda, a pressão aumenta, e a gente teria P0 mais ρGH, e quando a gente está na superfície do ar, né, e a gente começa a aumentar a altitude, a pressão cai de ρGD, onde ρ é a densidade do ar, G é a gravidade e D é a distância em relação a essa altura. Tá? Então, só mudou o sinal, que a pressão cai quando a gente sobe e diminui quando a gente entra para dentro do nível de um fluido. Então, quanto que vale a pressão atmosférica? Torricelli fez um experimento, ele encheu um becker de 1 metro com mercúrio e virou esse becker, né, cheio de mercúrio sobre um recipiente que tinha mercúrio também, e aí fez um vácuo, né? Então desceu um pouco desse nível de mercúrio, aqui ficou sendo um vácuo, e aí teve um equilíbrio, né, entre a pressão atmosférica, que empurra para baixo, né, a superfície desse recipiente, e a pressão que mantém essa altura do recipiente. Então, se a gente fosse fazer esse mesmo experimento com a água, que a gente viu que é quase 10 vezes, né, menos densa, 13 vezes menos densa do que o mercúrio, essa mesma coluna de água, ela teria que ter 10 metros, né? Ela seria sustentada até 10 metros de altura pela pressão atmosférica. Então, ele acabou medindo qual que era a pressão, né, hidrostática dessa coluna de mercúrio. E essa pressão hidrostática dessa coluna de mercúrio, ou seja, o valor da pressão nesse ponto que está aqui, ó, nesse ponto, é o mesmo valor da pressão do ponto de fora. Então, a pressão atmosférica aqui ela é igual à pressão nesse ponto. E a pressão nesse ponto é ρGH, devido ao peso dessa coluna de mercúrio. E aí ele descobriu qual era o valor da pressão atmosférica. Tá? Então, ele usou ρGH, calculou e descobriu que a pressão atmosférica vale 1 atm, ou 1,01 vezes 10 a 5 Pascal. Tá? Então, seria esse o experimento que Torricelli fez, né? E a gente poderia usar essa ideia da água sempre ficar paralela em relação à superfície, né, da Terra, né, não à superfície da inclinação, para utilizar como desnível. Tá? E aqui teria uma ideia mostrando que os vasos comunicantes, você tem vários recipientes que têm um vaso comunicante, todos vão ficar à mesma altura, independente da forma, e numa mesma altura, todos os fluidos aqui vão ter a mesma pressão. Então, se eu pegar na mesma altura esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto, independente da forma do recipiente, vai ter o mesmo valor de pressão. E a pressão aumenta à medida que eu desço a coluna do fluido. Tá?
Então, fazendo isso, né, nesse teste, a gente tem 4 recipientes de azeite. Qual que seria a pressão na profundidade H, da maior para menor? Ou elas seriam iguais? Ou elas seriam... Qual que seria a maior, a menor e a maior? Alguém tem alguma sugestão? A pressão na A ia ser maior. Todas seriam iguais porque está numa mesma altura da superfície. É meio pegadinha aí, né? Então, independente da forma do recipiente, se eu estou numa mesma altura H da superfície, a pressão é a mesma em todos os pontos aqui. Qualquer ponto dessa parte, dessa ou dessa. Então, vamos para um exemplo já calculado, né? A gente tem um tubo no formato de U, igual está aqui, que é até uma forma de fazer um manômetro, né? Então, a gente tem do lado esquerdo o óleo, que é menos denso do que a água, e da direita é a água. E aí a ideia seria calcular a densidade do óleo a partir da densidade da água e das alturas da coluna de óleo e de água. Então, na interface, igual a gente está marcando esse ponto aqui, né? A esquerda e a direita, as pressões têm que ser a mesma, porque ó, a gente está no mesmo nível da coluna de água, né? Então aqui a gente está pegando o finalzinho da água, ó, e aqui no meio do caminho, mas o que significa que o peso dessa coluna de água aqui, ó, mais a pressão atmosférica que está aqui, tem que ser igual ao peso dessa coluna de óleo, mais essa pressão atmosférica aqui. Lógico que não é o peso, né? O peso por unidade de área, né? Que é a pressão gerada por essa parte de óleo, mais essa pressão daqui. Então, como que a gente calcularia? Né? A gente vai pegar do lado esquerdo, então, né? Nesse caso é o lado direito da interface. A gente teria nessa interface daqui, ó, a pressão atmosférica, porque o tubo é aberto, mais ρA GL, né, onde ρ é a densidade da água, gravidade VZL, que é a distância, a altura da coluna de água, e do lado esquerdo a gente teria, né, a P0, né, que é a pressão nesse ponto atmosférica, porque é aberta, mais, né, a pressão gerada por essa coluna de óleo, que é ρg L mais D, que agora o lado esquerdo, onde tem o óleo, eu tenho o comprimento L, mais esse restinho que faltou da D. Então eu posso comparar os dois lados, né, tem que ser idêntico a pressão nessa interface e nessa interface daqui, que não é interface, mas na mesma altura, tem que ser a mesma. Então a pressão do lado esquerdo é igual a pressão do lado direito, ficou P0 mais ρgL é igual a P0 mais ρx, que é do óleo, que eu quero descobrir, GL mais D. Então aqui eu posso isolar a minha pressão do óleo e ela vai ser igual à pressão da água vezes L sobre L mais D. Substituindo, então, a gente encontraria que a pressão do óleo a densidade do óleo, desculpa, é de 915 kg por metro cúbico, né? Isolando aqui a ρ de x. Ficou um pouquinho mal feito aqui, que ficou parecendo pressão, mas é densidade, tá, gente? Igual tá aqui embaixo. Então, com isso, a gente descobriu qual que é a densidade de um fluido desconhecido através da densidade da água e do equilíbrio que eles têm usando a interface como comparador. Então, a gente tem os medidores de pressão. Peraí, só um minuto, tá, gente? Eu vou precisar só atender aqui e já volto. Então, agora a gente vai ver alguns medidores de pressão, como que eles funcionariam, né? Saber como funciona um barômetro, como ele mede a pressão atmosférica, e se ele for de tubo aberto, como que ele mede a pressão manométrica. Então, aqui a gente tem no exemplo 2 barômetros de mercúrio, né? Exemplificando, né? Então, como a gente viu, né? Se você pega um barômetro e você vira uma coluna de um líquido cheio dentro de um recipiente aberto, a pressão atmosférica que está empurrando essa superfície para baixo, ela tem que estar com a mesma pressão do que ρgH nessa altura que está acima da superfície.
E aí você sabe que a pressão atmosférica é igual a ela. Se você fizer com mercúrio, a gente viu que ela tem 76 centímetros de altura, essa coluna, e se a gente fizer com água, seria mais de 10 metros. Né? Independente da forma do recipiente, né, a gente teria, nos dois casos, o mesmo valor de pressão, né? Porque a altura é H. Né? Então, a altura da coluna de mercúrio é a única variável e a área de seção reta não influi no resultado, igual a gente vê aqui, né? E seria apenas calcular qual que seria o valor, né, disso, né, da pressão naquele ponto. E aqui está falando, né, que se a gente usasse esse barômetro no lugar onde G vale 9,8, a temperatura do mercúrio for zero, a gente encontraria o valor da pressão atmosférica. E o que seria a pressão manométrica? A pressão manométrica já é a pressão absoluta, a que se mede com a influência da pressão atmosférica, por exemplo, numa número de tubo aberto, menos a pressão atmosférica. Né? Então, ela pode ser positiva ou negativa, dependendo como que está comparando com a medida da pressão atmosférica. Então, aqui a gente vê um exemplo de um manômetro desse tipo, né? Então, ele tem aqui a pressão está aberto desse lado. Aqui a gente tem a pressão do fluido dentro desse tanque, que é a pressão PM. E essa pressão desse fluido faz com que essa coluna, né, do lado esquerdo aqui, né, tenha a mesma pressão na interface do que nessa mesma altura aqui do lado. Então, se os dois lados têm a mesma pressão, a pressão M que eu tenho dentro do meu fluido é igual à pressão atmosférica mais ρGH, que seria esse peso, né, a pressão gerada por essa coluna de fluido. Então, a pressão da direita e a pressão da esquerda é minha pressão do lado esquerdo da interface, é minha pressão manométrica, e minha pressão do lado direito é ρGH mais P0. Então, a minha pressão manométrica, ela seria a pressão do lado direito menos o P0, ou seja, seria ρGH, nesse caso. Só uma dedução simples aqui, né? Para mostrar que a pressão manométrica, você tira a influência da pressão atmosférica. Então, esse é um manômetro de tubo aberto que mede essa pressão manométrica. A gente entra agora no princípio de Pascal. A ideia é conhecer o princípio relacionado ao deslocamento e a área de um êmbolo na entrada com a saída de um macaco hidráulico e ver como que você pode ter um ganho de deslocamento, um ganho de força. Então, o princípio fala sobre a transmissão de pressão de um fluido que não é compressível, né? Então, se a gente tem uma variação de pressão num fluido, essa variação de pressão vai ocorrer em todos os pontos no interior desse fluido. Ele vai se transmitir para todos os pontos. Então, vamos supor que eu tenho um fluido, e aí a 1 metro da superfície desse fluido, eu tinha uma pressão de, sei lá, vamos botar em ATM, só para ficar mais fácil, né? 1 ATM, 2 ATM, a 1 metro abaixo do fluido. E aí eu venho cá na superfície do meu fluido e faço uma pressão de 1 ATM. Então, todos os pontos que eu tenho dentro do meu fluido tiveram um aumento na pressão de 1 ATM. E aquele ponto que era 2 ATM virou 3. Né? Se eu tinha um ponto abaixo que era 4, vira 5. Então, se você tem uma pressão sendo feita sobre o fluido, essa pressão se distribui por todo o fluido. Então, considerando um cilindro com um fluido, né, igual está aqui, à medida que eu vou colocando as bolinhas de chumbo, essa pressão externa, que é uma variação de pressão, ela vai fazer com que gere uma variação da pressão dentro do fluido, igual eu falei, em todos os seus pontos. Né? E essa variação dessa pressão, devido a esse peso, não depende de H. Todos os pontos dentro do fluido vão ganhar ou perder uma pressão ΔP, que é igual a essa variação dessa pressão externa. Tá? Então, vamos ver o funcionamento do macaco hidráulico. A gente tem uma entrada, que geralmente é um êmbolo com área pequena e deslocamento grande, e temos uma saída, que geralmente é uma área grande com deslocamento pequeno. Então, aqui teria, né, onde, por exemplo, o fluido seria comprimido ao longo de uma mangueira, né, um deslocamento longo e uma área pequena, mas ele seria capaz, a gente vai ver como, de suportar um peso grande, como o peso de um carro, e deslocar para uma área menor. Então, aqui será moveu 10 metros, e o daqui vai mover 1 metro do chão, 2 metros do chão, que às vezes já é o necessário para você fazer a manutenção abaixo. Né? E aí, nós podemos relacionar, então, né, a pressão de entrada com a pressão de saída. Então, a pressão de entrada é força pela área de entrada, a pressão de saída é força pela área de saída.
a força feita aqui, ou seja, a pressão feita aqui, tem que ser igual à pressão feita pelo lado direito, né? Porque essa pressão, a variação dessa pressão é transmitida em todos os pontos desse fluido. Então, a pressão de entrada ela é a força de entrada sobre a área de entrada. A pressão de saída ela é a força de saída sobre a área de saída. Então, a gente pode escrever a força de saída como sendo a força de entrada vezes a razão das áreas de saída sobre a área de entrada. A gente vê que como a área de saída ela é maior do que a área de entrada, né, significa que minha força de saída vai ser maior do que essa força de entrada. E outra coisa que a gente teria é que se o fluido é incompressível, se ele não varia, ele não se comprime, o volume dele tem que ser constante. Então, o volume que eu movi desse lado tem que ser igual ao volume que vai ser movido desse lado de cá. Qual que é o volume que é movido do lado de cá? É a área de entrada vezes o deslocamento de entrada. Então, o volume de entrada é a área de entrada vezes o deslocamento de entrada. E a área de saída vai ser o volume de saída é a área de saída vezes o deslocamento de saída. Então, o deslocamento de saída é igual ao deslocamento de entrada dividido pela razão das áreas. E a gente vê que o deslocamento de saída é menor porque a área de entrada é menor do que a área de saída. Mas a ideia seria que você faria um deslocamento muito grande do fluido nesse lado esquerdo, né, tipo numa mangueira, e aqui ele levaria 1 ou 2 metros. Então, essa relação entre as forças de saída e deslocamento de saída, eu deduzi agora com vocês. Então, agora a gente vai pegar o teorema do trabalho, né? Na próxima ideia. Então, isso aqui primeiro é para mostrar a distribuição da pressão. Então, aqui teria um macaco hidráulico, né? Na hora que você faz. Opa, aqui então está um êmbolo. Quando eu empurrar esse êmbolo para baixo, ele vai gerar uma variação de pressão em todos os pontos que vai empurrar o carro para cima. Tá? E aí a gente teria aquelas relações entre a força de entrada e a área de entrada, com a força de saída e a área de saída. Então, o trabalho sobre o êmbolo de entrada tem que ser igual ao trabalho pelo êmbolo da saída. Então, o trabalho seria o quê? A força vezes o deslocamento de entrada teria que ser igual a força vezes o deslocamento de saída. Vamos ver se seria. Então, a força vezes o deslocamento de entrada está aqui, né, de saída, desculpa, e a gente pode substituir a força de saída pela relação que a gente encontrou e a distância de saída pela relação que a gente encontrou, e a gente mostra que a força de saída vezes a distância de saída é igual a força de entrada vezes a distância de entrada. Então, o macaco hidráulico, ele faz com que essa força aplicada ao longo de uma dada distância grande seja gerada uma força maior ao longo de uma distância menor. Para fechar a aula, eu queria mostrar para vocês uma simulação disso. Só para vocês enxergarem. Essas duas coisas que a gente viu hoje. Uma que ao abaixar ao nível dentro do fluido, a pressão aumenta. E quando a gente tem uma variação de pressão, ela se aplica a todos os pontos do fluido. Tá? Então, no primeiro momento, vamos encher aqui a torneira. Ó. Fechemos. Então, a gente pode colocar aqui nossos medidores de pressão. Aqui está na pressão atmosférica, né, 101,3. Né? E aí a gente pode colocar uma régua, para a gente ter uma noção melhor, onde zero é o nosso nível aqui. E vamos colocar aqui um sensor de pressão. Posso botar nível também? Posso. Então nem preciso da régua. Vamos colocar ela aqui em 1 metro. E vamos colocar um medidor de pressão em 2 metros. A densidade está o fluido como água, gravidade 9,8. Poderíamos calcular agora o ρGH. Né? Então, vamos fazer aqui para a gente conferir. Então, a pressão atmosférica, que a gente está vendo aqui, a pressão atmosférica que a gente está vendo aqui está vendo que ela vai caindo à medida que eu estou subindo para o ar, né? Ó, ela vai caindo, ó, 17, 14, lógico que ela cai pouco, mas o ar vai ficando rarefeito, a pressão vai caindo. Então, na superfície aqui, ó, está 101,3, né? 25. E a 1 metro está 111,15. Então, vamos calcular para ver se a gente chega nesse valor. A gente sabe que a pressão que a gente está medindo a 1 metro, ela é a pressão atmosférica mais ρGH. Então, vamos calcular ρGH. O ρ da água já está aqui dado, né? É 1.000 kg por metro quadrado. 1.000 ρ vezes G, que é 9,8, vezes H, que é 1 metro. Então, encontramos 98 mil. Então, se eu somar a 101 mil... 98 mil? 9.800. 9.800. 98 mil? 98 mil. 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 98
Acho que o 9,8 saiu 98 ali. Então, peraí. Então, rho, né, que é 1000 vezes 9,8. 9.800, beleza, ficou mais razoável. 9.800 é o que vai somar com 101. Então, se eu somar 101, né, 1.325 com 9.800, eu chego em 111,125, né, que é o valor que a gente tem aqui a 1 metro. Se eu aumentar mais 1 metro, esse 9.800 vai virar o dobro, não é isso? Porque vai ser ρ GH, o H que dobrou. Então, agora, se eu somar 9.800 vezes 2, eu já tenho a pressão que seria nesse nível de 2 metros. Se eu somar com ele agora o valor da pressão lá de cima, ó, 101,3, 101.300, a gente chega em 120.900, que é o valor que está aqui. Essa sujeirinha aqui é porque esse cara não está exatamente encostado em zero, tá? Por isso que ele está um pouquinho a mais. Vocês entenderam a ideia? Então aqui está mostrado que quando você vai descendo, vai aumentando essa pressão em ρ GH. Tá? Isso que eu queria mostrar para vocês. Uma segunda coisa interessante para mostrar é que essa pressão não depende da forma do recipiente. Então, se eu colocar aqui, ó, nessa altura, nesse recipiente que tem essa forma mais aberta, ou nesse que tem a mais fechada, se eu acertar a altura certinho aqui dos dois, né? É um pouquinho difícil, eles vão ter a mesma pressão, tá? Independente disso. E é óbvio que se eu diminuir aqui, né? Deixar vazar, os dois vão cair igual, porque a coluna de ar em cima diminuiu. Queria mostrar para vocês agora a ideia da distribuição dessa pressão, tá? Como que a pressão vai variar igual em todos os pontos. Então, vamos anotar num bloco de notas aqui, ó. Eu tenho a pressão em 2 níveis, tá? A 1 metro e a 2 metros. Então, ó, atualmente, aqui, ó, a 1 metro, vamos botar aqui, ó, a 1 metro, a minha pressão é 104.220 kPa, né? E embaixo aqui, ó, a minha pressão a 2 metros, ela está valendo 114.112 kPa. O que acontece então agora, se eu colocar uma massinha, ó, de 250 quilos aqui, ó, ela vai gerar uma pressão que vai empurrar essa coluna de ar para baixo, não é isso? E essa variação dessa pressão devido a essa força por unidade de área vai aumentar a pressão em todos os pontos. Ou seja, o mesmo valor que aumentou nesse que está a 1 metro é o mesmo valor que aumentou nesse que está a 2 metros. Então, vamos fazer a conta aqui para ver. Então, no primeiro ele foi de 104.222 para 104.625. Então, vamos subtrair aqui. Calculadora. Então, vamos fazer aqui. Ó, ele era 104.220 e virou 104.625. Então, vou pegar 104.625 menos 104.220. Então, ele teve um ganho de 405 de pressão. Tá? Aqui em cima teve um ganho de 405. E agora vamos analisar o de baixo. Qual que foi o ganho do de baixo? Vamos pegar o quanto que ele é agora. 114.516. E vamos subtrair o que ele era antes, que era 114.112. 114.112. E aí a gente chega no mesmo valor de 405. 404, 405. Ou seja, na hora que eu aumentei a pressão devido a essa massa que foi julgada, todo mundo aumentou a pressão em 405. Né? E se eu jogar mais uma, o que vocês acham que vai acontecer? Vai aumentar mais 405. Né? Então ele agora aumentou mais 405, foi para 105 e esse foi para 918. E se eu botar mais 500, vai aumentar mais 810. Então vamos reparar aqui que o 0,20 aqui, ó, 105.020 vai virar 830 mais ou menos. Né? Então virou 810, né? Vou fazer um cálculo talvez um pouquinho errado. Mas a gente consegue perceber que ao aumentar a pressão de um lado do fluido, todos os pontos do fluido, a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, aumentam a pressão igualmente. Então, eram essas duas coisas que eu queria mostrar para vocês hoje. Tá? E aí, na aula que vem, a gente continua a sessão, né?
vendo a parte... Então, eu já adiantei, tá, o princípio de Pascal, que seria a aula daqui 2 semanas. Então, vocês já têm pelo menos até as três primeiras sessões para vocês fazerem a lista. E aí vocês vão tirando as dúvidas comigo. A semana que vem é feriado, a gente não tem aula, mas vocês podem mandar por e-mail. E na semana que vem a gente não tem aula, e na outra, em vez de a gente fazer o princípio de Pascal, a gente vai direto para o princípio de Arquimedes. Eu vou atualizar depois esse planejamento, tá bom? Alguma dúvida?